Vamos ficar de pé, irmãos, e ler. Eu quero ler em primeiro livro de Crônicas. Está no Velho Testamento ou no Novo, irmão? Tem certeza que é no Velho? Livro de Crônicas, primeira Crônicas. Se você tiver dificuldade, na sua Bíblia não tiver essas marcaçõezinhas de referência, você começa a cantar aquele corinho: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Samuel, Reis, Reis e Crônica. Opa, então Crônica depois de Reis. Né? Hã? E se não souber o corinho aí fica difícil, né? Mas tem que cantar rápido, né, irmão? Se for lá no livro de Obadias, ele vai cantar muito, hein? Encontraram aí, primeiro Crônicas, capítulo 13. Encontrando no livro de Crônicas, agora é mais fácil encontrar o capítulo, né? Amém? E teve Davi conselho com os capitães dos milhares e dos centos e com todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, com eles nas cidades e nos seus arrebaldes, para que se ajuntem conosco e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque este negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Ajuntou, pois, Davi a todo Israel, desde Siô até o Egito, até chegar em Amate, para trazer a arca de Deus de Quiriate-Jearim. E então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá e dali a Quiriate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo, da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. E Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força, em cânticos e com harpas e com alaúdes e com tamboris e com símbolos e com trombetas. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá sua mão para ter mão na arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante o Senhor, perante Deus. E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje.
E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez retirar à casa de Obed-edom, o Gate. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Deus Pai, mais uma vez pedimos a Ti que nos ensine, que nos oriente, que nos conduza, Senhor, nos guie pela Tua palavra, no nome de Jesus Cristo. Abençoa todos os irmãos, dê saúde aos que precisam dela, no nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Deus abençoe. Glória a Deus, né, irmãos? Eu peço, na realidade, que os irmãos aliás, todos nós possamos fazer diferente nessa manhã. Prestar bem atenção. Eu tenho uma lição para estudar com a igreja essa manhã. E vamos nos aquietar para ouvir. Amém? Eu vou procurar me aquietar para ouvir também. Amém? Eu estava ontem, algo subiu ao meu coração, estava meditando em alguma coisa aí. Conversei um pouco com o pastor Luiz Cláudio lá no Poção. Graças a Deus ele está recuperado, né? E quando eu cheguei em casa eu fui meditar sobre algo que tinha vindo. Na verdade eu me lembrei do que o irmão Brano tinha dito, né? Sobre esse assunto, e eu gostaria de tivéssemos um pouquinho de paciência, atenção, porque isso é muito importante para nós. Eu quero falar um pouquinho sobre substituição. 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 É tirar uma coisa do lugar e colocar outra. Então, quando você tira uma coisa do lugar e coloca outra coisa naquele lugar, isso significa substituir. Certo? Substituir. É colocar outra coisa no lugar, né? E às vezes isso se torna uma maldição, uma abominação, principalmente quando se trata das coisas de Deus. Qualquer coisa que você colocar no lugar das coisas de Deus, não fará bem para você, nem para mim, para ninguém, e se tornará talvez aí uma maldição ou uma abominação. Vocês se lembram do que está edificado no lugar do templo? Então, onde era construído o templo de Deus, o templo de Salomão, né? E Deus mandou construir lá no Monte Sião, no Monte Moriá. E quando Tito veio no ano 70 e destruiu, derrubou o templo, queimou, o que nós temos lá agora? Nós temos lá agora uma mesquita muçulmana, né?
É o domo da rocha, que chama, lá no monte onde era o templo de Deus. Então foi substituído por uma mesquita. Então aquilo o profeta disse que faz parte do que Daniel tinha dito, da abominação desoladora, né? Daniel disse: quando vocês verem que a abominação da desoladora está no lugar do templo, então ele disse: quem lê entenda. Jesus disse isso, né? Quem lê entenda. Então foi uma substituição, e aquilo é uma abominação, né? Substituir algo de Deus por outra coisa. Qualquer coisa nesse sentido que você puder pensar é abominável aos olhos de Deus. Por que é abominável aos olhos de Deus uma mulher usar calça? Porque não foi feito para ela. Então a ordenança divina de Deus, lá desde o Velho Testamento, isso não é só do Novo, não, é desde o Velho Testamento. Deuteronômio 22, verso 5, né? Está escrito: não haverá roupa de homem na mulher e nem roupa da mulher no homem. Entende? Nenhum nem outro. Ver um homem vestindo roupa de mulher é abominável, é abominação. Se ver uma mulher vestindo roupa de homem também, ambos são abominação. Então não fala só de mulher usar roupa de homem, não, é homem também usar roupa de mulher. Isso também é abominável. Aos olhos do mundo é bonito, aos olhos de Deus não. Então tem coisas que aos olhos das pessoas não são erradas, mas aos olhos de Deus é. Tem coisas que aos olhos das pessoas não significam nada, mas para Deus significa. Certo? Tem coisas que para o homem, para as pessoas, não é errado, mas para Deus é. Aos olhos de Deus é. Então, o que nós devemos observar é o que Deus acha disto, né? Não, todo mundo acha uma coisa. Não, para mim tudo, se você perguntar, todo mundo acha uma coisa, né? Para mim, as pessoas dizem minha opinião, para mim eu acho que não, né? Tá tudo bem. Não, para mim eu acho que tudo bem. Mas e Deus? O que você acha? Né? O que você acha que Deus pensa disso? O que você acha? Então é nisso aí que nós devemos olhar principalmente. Não é no que eu acho ou no que você acha, é no que Deus acha acerca disso, né? Que a gente pode achar que uma coisa é certa e para Deus não é. Eu posso achar que uma coisa é boa e para Deus não é. Entende? Então, a única maneira de nós descobrir isso é observando aqui. Deus já deixou aqui o que Ele concorda, o que Ele não concorda, o que Ele gosta, o que Ele não gosta, o que Ele aprova, o que Ele não aprova. Amém? Se Deus diz que não aprova, então pronto, irmão. Pronto. Se Deus diz que é abominação, é abominação. Se Deus diz que é errado, e acabou. O homem vai dar conta daquilo que ele acha contrário, o que ele ensina, o que ele diz, o que ele pensa que é contrário ao que Deus disse, ele vai responder por isso. Deus nunca vai negar o que ele falou, não. E ele nunca vai mudar de opinião, certo? Porque Deus não tem opinião errada. Deus não tem pensamento torto. Amém? Glória a Deus por isso. Todos os seus pensamentos são retos, são puros, são corretos, né? Seus caminhos são retos. Deus não tem caminhos tortuosos, desvios para cá. Somos nós que temos isso, desvio para cá, desvio para lá, pensamento torto, né? Nós somos cheios disso, mas Deus não. Deus não é atrapalhado, Deus não é cheio de confusão, Deus não é cheio de... Entende? Amém? Por isso
Por isso mesmo, ninguém pode substituir o que Deus disse. Ninguém. Ninguém pode substituir o que Deus colocou. Certo? Então, substituir é uma coisa muito perigosa. Muito, muito perigosa. Então, esse é um assunto muito grande, muito vasto, de vários lados que você puder pensar. Mas eu vou procurar focar aqui apenas em alguns pontos, né? Por exemplo, nós somos cristãos, né? Você é cristão? Amém. Você sabe o que é cristão? É diferente de ser crente. Crente até o diabo é, né? Crê que estremece, ele crê que pinota, ele treme. É a Bíblia que diz, irmão. Né? E além do mais, o diabo crê que só tem um Deus. É incrível isto. Ele mesmo sabe que só tem um Deus, mas ele vai ensinar os outros errado. Porque o inimigo mesmo sabe que só tem um Deus, não existe esse negócio de 3 pessoas. Mas o que é que ele faz? Ele não quer que a pessoa saiba desta maneira, ele vai ensinar errado as pessoas. Ele vai enganar, ele vai dizer que é um Deus em 3 pessoas, ele vai dizer, por quê? Mas ele mesmo sabe que só tem um Deus. Todos os demônios sabem disso. Todos. Tiago diz, tu crê que há um só Deus? Aí ele diz, faz bem, tu faz bem, tu faz bem, se você crê que há um só Deus, tu faz bem, mas os demônios também creem e estremecem. Você vê como que é a coisa? Então, mas ele substitui esta fé, esta maneira de crer por outra. Está vendo como é perigoso? Substitui a fé em um único Deus para fazer com que as pessoas creiam que há 3. É uma substituição. Ele é quem faz isso, é o espírito errado, né? Então, é isso aí. Mas cristão mesmo, cristão é aquilo que o profeta disse, é ser como Cristo. E eu penso que isso é que nós precisamos ser. Cada um precisa ser, né? Então, mas o cristianismo, já que estão falando assim, vou começar por aqui. O cristianismo, ele não está baseado em substituição. O cristianismo ele está baseado em ressurreição. Ressurreição. E ressurgir, ressuscitar, não é voltar outra coisa diferente, substituir por outra coisa. Não, ressuscitar é voltar o mesmo que desceu. É isso que é ressurreição, não é substituição. O mesmo Jesus que desceu foi o mesmo Jesus que subiu. Amém? O mesmo Lázaro que morreu foi o mesmo Lázaro que voltou. Não voltou, não substituiu por outro homem, não. Era o mesmo, porque é uma ressurreição. Não é uma substituição. Entende? Por isso o profeta disse, se um cristão morre, ele viveu aqui na terra e ele tinha lá seus cabelos pretos, seus olhos pretos, quando ressuscitar ele não vem louro, não. Não vem de olho azul, não. Porque não é substituição, é ressurreição. Agora, a única diferença é que quando ressuscitar, aquele corpo não é mais sujeito ao tempo, não é mais sujeito à velhice, não é mais sujeito à dor, não é mais sujeito às tentações, não é mais sujeito ao pecado, mas é a mesma pessoa. Não é substituição, é ressurreição. Amém? Então, o cristianismo ele está baseado nisso: morte e ressurreição. Amém?
E aí Paulo diz, né, em 1 Coríntios 15, ele disse, olha, se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa fé. Não é? Se não há ressurreição, então vamos comer, beber, folgar, porque depois nós vamos morrer. Né? A pessoa, se não houvesse uma ressurreição, bora aproveitar, irmão Júnior, bora comer de verdade mesmo, né, irmão Henrique? Não tem ressurreição, todo mundo morre, acabou, então vamos aproveitar enquanto vive. Foi isso que Paulo disse. Se não há ressurreição, então nós vamos comer, irmão, bora botar para comer, viver, usufruir esses. Mas há uma ressurreição. E aí ele também diz, porque nós não somos como os demais que não têm esperança. Amém? Porque se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, nós cremos? Que Cristo morreu e ressuscitou, então todos aqueles que morreram em Cristo também ressuscitarão com Ele. Amém? Com Ele na sua vinda, né? Então, é isso que está baseado no cristianismo. E o que é? Eu notei só umas coisas aqui. Ressuscitar é fazer subir ou voltar o mesmo que desceu. Restaurar. O que é restaurar? Restaurar não é pegar outra coisa e colocar no lugar, não. Não é substituir. Restaurar é tornar a mesma coisa ao estado original. Não é outra coisa substituindo. Eu sempre gosto de dizer assim, nesse sentido. Você pega uma bicicleta velha, estava toda jogada, calhau velho lá, enferrujada, né? Sem pneu, pneu furado, né? Está enferrujada. Restaurar significa apanhar aquela velha bicicleta, dar uma lixada nela, arrancar toda a tinta velha, não é? Pegar as peças, limpar, pintar ela novamente, da mesma cor. Não, se for outra cor, é substituir. Se ela era azul e você pinta de verde, você substituiu. Restaurar, voltar aquilo lá e coloca óleo ali, graxa e monta as coisas no lugar, ela está lá novinha novamente. Você não mudou a bicicleta, você restaurou ela. Né? Você restaurou aquilo. E foi isso que Deus fez conosco. E com a terra. Ele nunca vai substituir você. Amém. Espero que você tenha entendido. Deus nunca vai te substituir. Ele não te destruiu. Ele te restaurou. Amém? Isso é diferente. É diferente. Como a terra, Deus não vai destruir a terra no sentido que as pessoas acham que Deus vai destruir. Entendeu? Deus vai destruir esse mundo, vai eliminar ele. Não, Deus vai purificar. Ele vai restaurar este mundo, aquele mundo do Gênesis antes do pecado. Voltar ao que ele era. Restauração. Então, quando a pessoa está lá no mundo, um pecador caído, sujo, miserável, incrédulo, bebe cachaça, cigarro, maconha, seja lá o que for, a mulher prostituta e vive uma vida miserável, está toda deformada, né? todo sujo pelo pecado, Deus vai lá, apanha aquela pessoa, limpa, traz para a sua casa. Ele não destruiu a pessoa, não, ele só restaurou aquela pessoa. Amém? A condição normal, original. Então Deus não vai substituir você, Ele vai te restaurar. Restauração não é substituição. Restauração é voltar ao estado original, é trazer de volta. Redimir é a mesma coisa, restaurar, redimir é o mesmo significado. Redimir, ressuscitar, transformar, restaurar,
Nada disso é substituir. Eu amo olhar para um Deus tão amoroso assim, que ao ver sua criação que caiu, Ele não destruiu ela, eliminou, não. Deus trabalhou para construir, depois que algo danificou, Ele não eliminou, não destruiu, Ele foi trabalhar para restaurar aquilo que Ele construiu. Ele construiu, irmão, Ele criou uma terra maravilhosa. Você não acha? Você não acha que a terra é maravilhosa? A criação de Deus não é maravilhosa? Deus criou uma coisa maravilhosa. A criação de Deus é maravilhosa, é linda, é perfeita. E Deus criou o melhor, que agradou o seu próprio coração. Deus ficou tão entusiasmado em tudo que ele criava, Ele dizia: é bom. E Ele pensava em uma coisa, e aquilo aparecia, Ele falava, e aquilo aparecia, e Ele dizia: isso é bom. E cada vez que Deus criava uma coisa, entusiasmava Ele: vou criar uma melhor. Pá, já estava outra, é bom. Então aquilo moveu muito o coração de Deus, e Deus ficou muito feliz com sua criação, desde a menor coisa que Ele criou até a maior. Aquilo entusiasmou o coração de Deus. Deus ficou muito feliz, como também entristeceu muito o coração dele quando a sua criação foi contaminada. Como aquilo pesou em Deus, como aquilo fez Deus sentir que algo havia malogrado, algo havia deformado sua criação. Eu amo muito quando eu olho aquela mensagem, o poder de Deus para transformar, que o profeta mostra esse quadro tão bonito, desse Éden que Deus fez com seu poder criador. Aí o profeta mostra: existe um poder criador, depois, mas também existe um poder deformador. Deus tem um poder criador, o diabo tem um poder deformador. E depois que o diabo entrou e deformou, deformar é tirar a forma correta, deformar é tirar do original, deformar é tirar, é mudar, é substituir. Nesse sentido que eu estou falando. Então Deus tem um poder criador, e o diabo tem um poder para deformar. Ele deformou a criação, ele deformou o ser humano. Correto? Você acha que um ser humano vivendo em pecado, ele está na forma correta? Não está, ele está deformado. É uma criação de Deus deformada, por causa do poder de Satanás. Mas Deus também tem um poder restaurador. O diabo veio, deformou, mas o poder de Deus foi lá e restaura, traz de volta. Por isso Ele é maravilhoso. Ele não me substituiu, Ele não me substituiu, Ele cuidou para que eu fosse restaurado, e Ele trabalhou para a sua restauração. Ele trabalhou para a sua redenção. Amém? Restaurar não é substituir por outra coisa. Por isso que quando nós falamos nós estamos vivendo na era da restauração. Guarde isto: a última era da igreja não é uma era de reformas. Nós tivemos a era da reforma. Isso aconteceu lá
1500 mais ou menos, depois de Cristo ali, Deus levantou quando a igreja havia caído e se tornado da maneira que ficou. Se você conhece a história das eras da igreja, você sabe como que ela ficou deformada, né? Podemos ficar aqui até meio-dia falando só dessa igreja, né? Como Deus levantou ela gloriosa lá no Pentecostes, cheia do poder, cheia do Espírito, pela palavra, né? E que coisa eles tinham ali. Aquela igreja primitiva era muito poderosa. Mas o que aconteceu? O inimigo entrou sorrateiramente por ali e deformou aquela igreja. Deformou a tal ponto em que lá na frente já não tinha mais nada quase daquilo que os apóstolos haviam estabelecido. Então o que Deus fez? Ele começou a levantar reformadores, ou seja, homens para trazer uma reforma na igreja. Reformar, o que é reformar? Você está vendo uma casa, passou muito tempo lá, tem muita coisa fora de ordem, muita coisa, tinta, coisada. Você vai fazer alguma reforma na casa, né? Mudar algumas coisas ali. Reforma, nas eras, Deus levantou reformadores, e não foi só Lutero, Wesley, não. Houve muitos outros, Calvino, John Hus, Wycliffe e outros mais. Houve muitos mesmo que lutaram para reformar a igreja, mas aquela reforma não trouxe a igreja ao estado original. Ela simplesmente trouxe algumas coisas, certo? A reforma nunca restaurou a igreja. A reforma só trouxe algumas coisas. Você entende? Era a era dos reformadores, mas Deus havia prometido que viria uma era da restauração. Amém? Restaurar é trazer de volta a condição em que estava. E para isso precisava muito mais do que um simples reformador. Isso precisava daquilo que no princípio havia. Porque o mesmo poder que criou foi o mesmo poder que restaurou. Qual foi o poder que criou? O poder da palavra falada. O poder da palavra falada. Deus não ficou amassando barro com as mãos, Ele simplesmente falou. Você entende? Deus não é como nós, vai fazer um boneco, tem que amassar alguma coisa ali, um negocinho, né? Não, Deus fala. Amém. Deus só fala. Haja. Eita, esse aqui é o poder de Deus. Poder da palavra falada. Deus fala, haja. Haja isso. E aquele mesmo poder é o que restaura. É o poder da palavra falada. Então precisava disso. Não era simplesmente um teólogo vindo, quebrando alguns ensinamentos romanos, não. Como Lutero, que era um gigante intelectual, certo? Ele era um gigante intelectual. E os demais, Wesley e tantos homens brilhantes intelectualmente falando nas Escrituras. Mas isso não foi suficiente para restaurar. Mas Deus havia prometido, e o que Deus promete Ele cumpre. E o que Deus promete, isso tem que acontecer. Tem que chegar o tempo em que aquilo que Deus falou venha acontecer. Deus disse: eu restaurarei, diz o Senhor, todos os anos que foram consumidos. Você sabe, se você já leu o livro de Joel, você já leu a história dos insetos que comeram aquela árvore. Deus não substituiu aquela árvore. Aleluia! Ele restaurou aquela árvore.
Porque aqueles insetos, o profeta disse que aquela árvore era a igreja. Ele disse que aquela árvore era a igreja. Que tinha... Ele fez uma comparação tão linda ali com Salmos capítulo 1. Com aquela árvore que Davi viu plantada junto a ribeiros de águas. Aquela árvore era a igreja. Ela estava dando 9 dons, 9 frutos. Era uma árvore frondosa. Aquela igreja estava produzindo, mas de repente veio o deformador em forma de 4 insetos. Presta atenção. O deformador veio sobre aquela árvore na forma de 4 insetos. Aqueles 4 insetos eram espíritos de demônios que vieram para destruir a igreja. E o profeta disse: aquilo não era simplesmente uma coisa diferente, era um espírito trabalhando em etapas diferentes, mas era o mesmo espírito o tempo todo. Era o espírito do anticristo o tempo todo, mas trabalhando em etapas diferentes. Se você conciliar isso com as eras da igreja, com os selos, está tudo perfeito. Então aquela árvore estava lá, aquela era a igreja poderosa, mas sobre ela vieram os deformadores. E eles tiraram primeiro os frutos daquela igreja. A primeira coisa que veio sobre aquela igreja foi um espírito que comeu o fruto. E nós conhecemos os 9 frutos do espírito. Primeiro começa por amor. O primeiro fruto que aquele demônio comeu da igreja foi o amor. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Aonde está o amor? Onde está o amor? Nós não suportamos mais uns aos outros? Nós nos tornamos individualistas? Nós não gostamos de ter companheirismo, não gostamos de estar junto, não temos vínculo. A igreja perdeu o vínculo. O vínculo é aquilo que liga, é o que junta. E o amor, ele é o vínculo da perfeição. Sabe? E isso nós perdemos, vínculo um pelo outro. Os crentes hoje se rebelem. Você não vê mais um abraço de um irmão com uma irmã, de um irmão com um irmão, uma irmã com uma irmã, com calor. Mas é frio. O vínculo acabando, o bicho comendo o amor entre os cristãos. Isso é uma condição terrível na igreja. É a pior condição que pode existir na igreja, é o amor acabar. É como um casamento. Se o amor acabar no casamento, meu filho, vai ser um sofrimento. Deixa o amor acabar na igreja para você ver. O vínculo. Não, a pessoa não suporta mais e começa a pensar mal do outro, e começa a pensar e ter pensamento do irmão, da irmã, e começa a não querer mais estar junto. Não, eu evito, eu amo, mas é de longe, eu amo, mas evito, sabe? Eu não creio nesse tipo de amor, não. Não.
e fazem diferença. Amor não faz diferença. Não existe indiferença no amor, não existe. Quem tem não faz indiferença. Toda indiferença que existe chama-se falta desse A-M-O-R. O amor não faz diferença. O amor, quem tem o amor, ele tem vínculo. E é isso que tem acabado. Esse bicho que comeu, ele nunca parou de comer. Esse mesmo demônio, esse mesmo espírito que atingiu a igreja no princípio, ele nunca parou, não. Nunca parou, não. Então, se vocês têm a mensagem restauração da árvore noiva, é ali que o profeta fala disso. A outra mensagem também é o pulgão, a lagarta, o pulgão. O tema da mensagem é os 4 insetos. Ele fala disso, que o primeiro fruto da igreja que a lagarta comeu, ele fala, a Bíblia cita a lagarta, mas é em figura, né? É para um exemplo. Mostrar que o que come o fruto lá é uma lagarta, um bicho que começa a comer lá dentro. Então ele falou, aquele espírito em forma que representado pela lagarta comeu o fruto da igreja. Então, naquela igreja poderosa, já não havia mais aquele amor, aquele vínculo, aquela coisa. Havia começando assim as coisinhas para lá, os crentes começaram a falar um do outro, evitar aquela coisa toda e manifestar coisas indiferencinhas aqui e lá. Isso na igreja. O que era isto? Um bicho comendo aos poucos. Até que o profeta disse que chegou a um ponto em que não havia mais nada do amor naquela igreja. Nada. Podia ter línguas estranhas, podia ter profecia, podia ter muita coisa, mas o amor tinha ido embora. É por isso que Paulo disse em 1 Coríntios, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, ainda que eu tivesse toda a fé, ainda que eu conhecesse os mistérios tudinho, 7 selos, 7 trovões, 7 eras, né? A pessoa diz, eu conheço os 7 selos, eu conheço as 7 eras, eu conheço as 70 semanas, eu conheço a adoção, eu conheço todos os mistérios que foram revelados. E cadê o amor? Não vale nada. Vocês estão entendendo? Foi o que Paulo disse, está aí a Bíblia. Eu conheço o batismo em nome de Jesus Cristo, eu conheço a escritura do profeta desta era, Apocalipse 10, eu conheço Deus. Tudo bem, graças, mas e o amor? E o amor? Saber que o batismo em nome de Jesus Cristo é muito bom, saber que Deus enviou um profeta, amém. Conhecer as 7 eras, amém. Os 7 selos, amém. Mas e o amor? Paulo disse, eu não serei nada. Não serve, não é substituto, nada substitui o amor. Deixa eu dizer bem claro para você, presta bem atenção, nada substitui o amor, nada. Nenhum outro sentimento não substitui. Estava pensando lá em casa, uma criança pode ser criada para a pessoa mais amorosa que existe, mas não substitui o carinho de uma verdadeira mãe. Não substitui. Até o bezerro conhece sua mãezinha. Ele sai ali no meio daquelas vacas todas ali, ó, mas ele não mama nenhum, ele vai procurar a mãe dele, ele tem um instinto que guia para a mãe dele. Não substitui o amor, não. Nada substitui o amor, nada.
E deixa eu dizer uma coisa para você: o diabo personifica todo o dom de Deus. Mas ele não dá conta de amar. Deixa eu dizer uma coisa para você: é a única coisa que ele não pode imitar. Ele imita um bom pregador. Ah, isso é fácil para ele. Fácil, muito fácil. Isso aí é moleza para ele. Um dom de línguas, um dom de profecia, qualquer dom que você lê na Bíblia, o diabo dá conta de personificar. Mas amar, ele não pode. Porque para amar, sabe o que ele precisaria ter? O Espírito Santo. E ele não pode. Por isso Paulo disse: posso conhecer tudo, mas se eu não tiver amor, eu posso ser um bom membro de igreja, posso estar com meu nome no livro, eu posso ter livro da igreja, né? Posso ter anos e anos de fé, mas cadê o amor? Se não tem, irmão, nada disso aproveita. E foi isso que o demônio comeu primeiro. Amor não é isso que as pessoas falam, não. Amor é diferente. É um sentimento que não tem como personificar a pessoa. Como é que eu posso dizer? Fingir, era essa palavra. Fingir, não tem como fingir amor. O profeta diz assim: você não pode fingir para um animal que você não está com medo dele. Não dá, não, ele vai conhecer, filho, ele conhece. Você não dá conta de fingir para um animal lá que você não está com um cachorro. Ele vai acreditar, meu filho, se ele vê que você não está com medo mesmo. Eu não estou com medo de tu, não está? Ele conhece, rapaz. E o profeta disse: o diabo conhece também. Não adianta eu sou crente e tal, sou membro da tal igreja. Ah, ele te conhece, filho. Entende, irmãos? Estão acompanhando? Então a gente tem que ter isso. Amor, ele é um vínculo. Ele une. O profeta comparou ele com mel. Ele disse: o mel não é só doce, ele é grudento. Não é? O mel não é só doce, não, ele é grudento. Pega no mel lá para você ver. Ele vai ficar grudento. Ele gruda. E às vezes, você presta atenção, às vezes você pode até pensar que não ama alguém, mas deixa alguma coisa acontecer com aquela pessoa. Isso quase te mata. Aquilo traz assim uma coisa ruim com você. Por quê? Né? Olha, irmão, o inimigo ele tem lutado tanto para destruir a igreja, foi só, desde o princípio. A batalha dele é acabar com a igreja. A batalha dele é destruir. Ele não quer destruir a igreja no sentido de que ninguém mais frequente, não. A estratégia dele é, desde que a pessoa pode estar lá na igreja, mas desde que ela não ame, ele diz: eu fiz meu trabalho. Entendeu?
Está lá na igreja, mas não tem amor, ele fiz o meu trabalho. Está lá na igreja, mas não recebe a palavra, o diabo está satisfeito. Então, para ele, não importa a igreja que a pessoa pertence, para ele não significa nada. Ou você acha que nesta era o diabo está interessado em tirar a gente da igreja? Não, as pessoas às vezes saem da igreja por causa da palavra mesmo, né? Mas o diabo não se importa com isso não, mano. Não se importa. Então tal que se a gente for falar das denominações aí, meu Deus do céu, você acha o capeta transfigurado de crente está lá dentro. Ele não se importa não de tirar ninguém da igreja não, ele não se importa com isso. Você lembra daquela historinha que o irmão Brana contou? Eu estava vendo um pouquinho, às vezes um grupo dos ministros lá tem umas discussões, e eu tentei lembrar desse parágrafo que não consegui lembrar. Perguntei para o irmão Júnior, você lembra daquela mensagem que o profeta contou sobre a historinha dos demônios? O diabo estava lá no inferno procurando uma estratégia para destruir a igreja. Como é que eu faço para destruir aquele povo? E chegou um demôniozinho muito esperto e disse: deixa eu ir lá que eu logo uma bomba no meio dele, lá eu acabo com tudo, eu toco fogo. Aí o outro demônio mais esperto chegou e disse: você é doido, rapaz, não é assim que destrói não, a gente vai se tornar um deles. Tu é doido, isso é ideia de jirico essa tua. Você vai não acabar com a igreja não, tu não vê o que aconteceu no passado, nós entramos lá, matemos com um leão, em fogueira, não deu certo, então eles foram para o céu. Você entende? Viu, irmão Henrique? O demônio disse: tu é doido, rapaz, nós já tentamos essa estratégia aí, fizemos foi perder milhões de almas. E toda vez que nós tentávamos destruir a igreja matando, na espada, no fogo, com leões, em fogueira, eles iam para o céu, nós estávamos ficando sem elas. Nossa estratégia agora é nós entrar lá dentro da igreja, sentar no banco e fazer de tudo com que aquele povo não ame, não receba a palavra, porque dando assim já vencemos. Eles vão simplesmente ser membro de igreja e acabou. E vamos dizer para ele que está tudo bem. Vamos ungir alguém para dizer para aquele povo que está tudo bem e que a coisa mudou, estão vivendo em uma outra era e que agora o cristianismo pode ser substituído, aquelas maneiras da Bíblia podem ser substituídas por uma nova maneira de cristandade e que Deus agora também não está mais como antigamente, né? Então, vocês viram o que o diabo faz? Ele trabalha em substituição. O profeta disse, eu não sei se eu vou dar conta de ler aqui, mas ele disse: o inimigo trabalha em substituição. Tudo que Deus estabeleceu, o inimigo vem para substituir aquilo por outra coisa. Eu posso mostrar para você de Gênesis Apocalipse. Começou no Éden e o plano e a coisa que começou no Éden vai até o fim. Deus entregou sua palavra para os seus filhos. O que o diabo fez? Ele chegou ali conversando para substituir aquela palavra por uma outra coisa. E quando Eva deixou a palavra e substituiu aquilo que Deus disse pelo que o diabo apresentou para ela, o que foi que aconteceu? Pronto, eu não preciso mais, isso aí já estaria resolvido. Até no monte da tentação, no capítulo 4 de Mateus, ele chegou com a mesma estratégia, substituição. Transforma essas pedras em pães, se tu és o Filho de Deus, tal. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está escrito. Jesus não substituiu aquilo, a palavra. Te dou os reinos do mundo todo.
se você não observar. Ele estava querendo substituir o que Deus havia determinado fazer, porque ele veio para redimir a terra. E o diabo queria dar para ele de graça, em custa apenas de uma adoraçãozinha. Está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás. Não substitui, não. Então, irmãos, o trabalho dele é isso. Então aquele diabinho chegou lá e disse: tu é doido, rapaz, esse plantel aí é de jirico, essa ideia tua aí. Nós vamos lá e nos tornamos um deles e vamos fazer a coisa funcionar. Vamos enganá-los com alguma coisa e mudar, e substituir o programa de Deus, e eles vão aceitar, porque nós vamos fazer isso com maestria. Estava brincando, não sei, com um irmão um dia desse, olhando algumas situações, tem situações, acho que era com o irmão João Pedro. Tem coisas no mundo que são tão feias, são ridículas, tão sujas, que parece que até o diabo fica enojado. Situações que passa, o diabo olha assim para aquele demônio e diz: rapaz, tu foi fundo aí, não era para ser. Eu te enviei para sujar, mas rapaz, mas tu botou bem pesado, o negócio aí tá. Tem coisa que até o inimigo se admira, que é tão terrível. Rapaz, não era para ser tão sujo assim não, mas tu fez bem o serviço. O plano dele o trabalho dele é substituir. Ele quer substituir a palavra por alguma outra coisa, substituir a oração por alguma outra coisa, substituir a verdadeira adoração por alguma outra coisa, substituir a fé por alguma outra coisa. Esse é o trabalho dele. E eu quero que você... Por que eu li 1 Crônicas 13? Tem a ver com isso? O que foi que Davi fez? Ele tentou substituir a maneira de Deus de conduzir a arca. Primeiro que ele substituiu, presta atenção nisso, que primeiro ele substituiu o lugar de conselho principal. Porque quando se trata das coisas de Deus, ele tinha que consultar quem em primeiro lugar? Ele tinha um profeta lá. Mas ele consultou quem? Você não notou na escritura? Logo no primeiro verso, ele consultou os capitães. Ele deixou de consultar a boca de Deus para consultar os seus capitães, os seus maiorais. E quando ele consultou aquilo, olha, era uma maravilha, nos olhos dele aquilo estava uma beleza. E quando ele falou para o povo aceitou de todo bom grado. E de repente ele tomou um carro novo. Ele construiu um carro novo para conduzir a arca. E colocou a arca em cima, e Deus deixou. Colocou a arca em cima daquele carro novo e começou a cantar. Parecia um culto abençoado, não parecia? A palavra de Deus está vindo em um carro novo. Vamos cantar. E começaram a louvar e bater tambores, tocar instrumentos. E a Bíblia diz que Davi cantava com toda a força e o povo louvava. Escuta, nem sempre isso significa
está na vontade de Deus. Preste bem atenção para você ver como que nós estamos fazendo. Se muitas vezes nós não estamos substituindo o que Deus estabeleceu por alguma coisa nova, que o homem criou, e lá vai Davi com a multidão e a arca de Deus em cima do carro novo, ou seja, uma maneira nova, uma nova maneira de conduzir a palavra. E Deus não muda. Deus não precisa mudar a sua maneira. Deus não precisa mudar aquilo que o seu programa estabelecido permanece até o fim. Deus não precisa alterar nem mudar nada. Mas Davi queria levar a arca sobre um carro novo. É como muita gente hoje quer conduzir a palavra sobre uma nova maneira. Não é? Não substitui. O carro novo, ainda que bonito, ainda que bom, ainda que parecia mais seguro, mais rápido, mas não era aceitável. Não substituía aquilo que Deus havia estabelecido. Você está entendendo? De repente, naquela maravilha, naquele culto, naquele regozijo, o carro tropeçou. E deixa eu dizer para você, antes que eu me esqueça, tudo que o homem inventa tropeça. Tudo inventado e criado pelo homem tem um tropeço. Mas você nunca viu Deus tropeçar. Amém. Deus nunca tropeçou, nunca vai tropeçar. Mas aquilo que o homem inventa tropeça. Há tropeços, há desequilíbrios. E lá estava o carro novo, a maneira nova de conduzir, desequilibrando, tropeçando. Quantos não têm tropeçado na palavra? Mesmo com a Bíblia, né? Então, um homem justo, honesto, que eu creio que estava tão feliz, juntamente com os demais, por ver a arca de Deus sendo levada para o seu lugar. Quando viu aquilo tropeçar, ele levou a mão naquilo para segurar. Olha a boa intenção do usar. A boa intenção daquele homem, que eu creio que ele estava feliz, ele era um dos responsáveis por estar ali perto do carro, para conduzir o carro. Mas quando ele viu que os bois tropeçavam, que a arca de Deus corria risco de cair, ele levou sua mão na arca para segurar. Irmão, na hora, Deus partiu ele com um raio. Você diz, por que que Deus fez isso? Por que, Irmã Maria, que a intenção do homem era tão boa? Segurar a arca. Mas por que que Deus o matou? Você sabe por quê? Simples. Deus disse que ninguém podia pôr a mão naquela arca. Você acha que Deus passa por cima do que ele fala? Não. Ele disse, ninguém coloque sua própria mão na arca, ninguém toque nela.
Sabe o que eu vejo nisso? Que direito tem um homem de tocar nessa palavra? Colocar sua mão nisso significa: eu vou colocar minha interpretação, eu vou colocar minha maneira, eu vou ajudar a palavra de Deus se cumprir. Eu vou ajudar a palavra de Deus chegar, eu vou segurar a palavra. Não existe isso, é ela que nos segura, é ela que nos leva, é ela que nos guarda, é ela que nos sustenta. Deixa eu ajudar a palavra de Deus se cumprir. Sabe o que foi que aconteceu na Bíblia, na história? Quando uma pessoa resolveu ajudar a palavra de Deus se cumprir, você sabe o que aconteceu, irmão Júnior? Não? Quem sabe? Talvez eu entrei aqui numa coisa que atualmente tem que correr bastante assim na Bíblia para poder buscar, né? Ninguém lembra? Alguém tentou ajudar Deus a cumprir sua palavra e causou um problema. Sabe, irmã Júlia? Hã? Aí, viu? Sara. Deus disse para Abraão: eu vou te dar um filho através de Sara. Pouco tempinho ali, a Sara disse a Abraão: nós estamos muito velhos, pega Agar e vai entrar ela, e o filho nascerá, e esse será o cumprimento. Meu Deus do céu, Deus disse que seria através de Agar. Deus não disse que ele ia dar o filho, cumprir sua palavra através de Agar. Ele disse que seria através de Sara, e não substitui, não. Eu pergunto: Ismael substituiu? Jamais. Ele era um rebelde. Ismael se tornou um peso, Israel se tornou uma pedra, viu? No calcanhar. Ainda hoje ele é lá, olha no Oriente o que ele está fazendo. Os descendentes de Ismael. Por que que eles são assim? Aquilo foi uma pessoa tentando fazer a palavra de Deus se cumprir por si mesmo, colocando ou tentando substituir o que Deus disse. Mas Deus tinha dito: não é através de não, ela disse Sara. E aí Ismael cresceu, mas a Sara mais velha ainda, aconteceu uma briguinha lá, um enciuminho lá, teve que mandar Agar embora, e agora Abraão, chegou a hora. É Sara, não é Agar, Sara. Quando Deus diz, é aquilo, irmão, não precisa mudar não. Ele disse: não coloque a mão na arca. Pronto, acabou, se colocar morre, morreu. Mesmo o homem tendo boa intenção, mesmo o homem querendo ajudar, mesmo o homem vendo o perigo. Primeiro erro foi Davi não ter consultado o profeta. Segundo, foi um carro novo. O terceiro foi pior, causou morte. E todas as vezes que nós ou qualquer pessoa venhamos a servir a Deus fora daquilo que Ele estabeleceu, vai causar morte. A maneira de Deus deve ser respeitada. Isso não é com imposição, mas é com observação. Porque Deus não é um carrasco, Deus não é um ditador, né? Não. Ele vê a pessoa desobedecendo, Ele deixa, Ele não vai punir na mesma hora. Muitas vezes, né? Só que nessa situação, realmente, o culto acabou. O pulo de Davi parou. A banda parou de tocar. Os hinos pararam. Algo deu errado. Deu errado por quê, irmão? Deu errado por quê? Na mesma hora Davi disse: eu não sou digno de trazer a arca de Deus a mim. E se você ler o capítulo 15, eu vou ler aqui para você. Pulando aqui, no capítulo 13 foi onde isso aconteceu. No capítulo 15, diz assim: fez também Davi casa para si na cidade de Davi,
e preparou um lugar. Aí ele fez um lugar para a arca de Deus e armou-lhe uma tenda. E então disse Davi: ninguém, olha só, agora ele estava pensando direito. Ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas. Davi, mas tu não tinha construído um carro novo? Não, eu descobri qual é a maneira de Deus. Melhor coisa que tem é uma pessoa descobrir a maneira de Deus e voltar e fazer. Amém? Ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os elegeu, irmão. Não tem como substituir isso. Estava conversando ontem com o pastor Luiz Cláudio sobre um assunto, esse negócio de ouvir só as fitas do irmão Branco. Eles estão tentando substituir o programa de Deus. Isso é gente que está com a mensagem na mão, gente grande. Eles estão tentando substituir o quíntuplo de Efésios. Por isso, o pastor não prega mais no púlpito, evangelista não prega mais no púlpito, tem que colocar o irmão Brana no púlpito e ouvir só fita. Então, o que está fazendo? Isso está neutralizando a Bíblia. Isso está substituindo o programa de Deus, porque o programa de Deus foi estabelecido. Ele mesmo, quem foi que colocou? Ele mesmo pôs na igreja, primeiro apóstolo, depois profetas, depois pastores, depois mestres, depois evangelistas, querendo aperfeiçoamento da igreja. Foi Deus quem colocou esse padrão. E não tem como substituir isto. Lá na mensagem Deus em Simplicidade, eu não lembro o parágrafo, 100 e alguma coisa ali, o profeta disse: olha, o programa de Deus não pode, Deus não muda o seu programa. Ele podia ter ordenado o sol para pregar, a lua, o vento, ou qualquer outra coisa, mas não, ele escolheu homens. Aí no final do parágrafo o profeta disse: Deus não opera através de dispositivos mecânicos. Meu Deus, para mim já encerrou tudo. Deus não opera através de dispositivos mecânicos. Deus trabalha através do homem. Ele usa o homem, não aparelhos mecânicos. Não é um aparelho mecânico que ora por você, que coloca a mão sobre você. Que Deus pode usar para pregar, para falar o que Ele quer na hora ali. Isso é tentando substituir. Tudo hoje está trabalhando em substituição. As pessoas estão tentando substituir tudo. Tudo que Deus estabeleceu está sendo substituído. E muitos substituem até os cultos por outra coisa. Substituem seu momento de oração por outra coisa. O diabo vai fazer você substituir o que é de Deus na tua vida. Porque ele quer que você seja frio, formal, indiferente, duro, inflexível. É tudo que o diabo quer que você, que a igreja se torne. Desde que ele faça com que a igreja fique morna, fique fria, inflexível. É tudo que ele precisa. Que ele coloca uma diferença entre mim e você. Que ele vai fazer alguém falar de você para mim, vai fazer alguém falar de mim para você. Ele vai usar alguém para inventar uma história.
Maria, cadê? O bicho comeu. Substituição. Eu creio, particularmente, nada substitui a fé. Nada substitui o batismo do Espírito Santo. Aleluia. Nada substitui o amor de Deus. Nada substitui a graça. Nada substitui a palavra. Nada substitui o novo nascimento. Nada substitui um verdadeiro arrependimento. Nada substitui um perdão. Nada substitui a cruz. Nada substitui o sangue. Nada substitui Deus. Nada substitui uma verdadeira comunhão, um verdadeiro companheirismo, nada. Você pode ter amizades aí no mundo, um ajuntamento social com pessoas que podem dar gargalhadas, que podem fazer isso ou aquilo, mas isso jamais irá substituir a comunhão do Espírito Santo na igreja. Com tristeza eu digo isso, mas muitas vezes as pessoas preferem ter mais comunhão com gente de fora, com incrédulos até, tem mais afinidade, tem mais amizade, tem mais companheirismo do que com os próprios. Isso está errado, meu irmão. Às vezes chega até mesmo a concordar mais. Infelizmente, nós temos perdido vínculo. Ontem eu fiz uma visita à Irmã Maria, foi boa aquela visita à Irmã Maria. A Núbia gostou demais, a Jacira gostou muito. Chamou para tomar um cafezinho lá e eu, vamos rapidinho, o José estava dormindo, vou tomar um cafezinho lá, para tomar café eu sou bom. Chegamos lá, a irmã Maria disse, não, nós vamos fazer uma visita ali na casa da irmã Sara. Irmã Sara, talvez muitos aqui não conhecem, talvez muitos sim. E eu já tinha ido na casa dela faz tempo, com o pai e a mãe. Ela ainda estava visão boa e tudo mais. Eu lembro disso, eu acho que nem casado eu era, mas eu já era crente. E nós fomos fazer uma visita para ela lá. Sabe, uma irmã assembleana daquelas antigas mesmo, diferente desses modernos de hoje, né? E eu não olho, eu estou deixando de lado, irmão, esse negócio que as pessoas cismam, que as pessoas têm negócio de igreja, de pessoa pertencer a e a B. Para mim isso tem ficado tão nojento, sabe? Eu sou da A, não posso ter companheirismo com a B. Eu sou daqui, não posso ter amizade com fulano. Eu sou daqui, irmão, isso é terrível. É horrível. Não posso ir naquela igreja. Tem gente que tem vontade de vir aqui, mas não vem. Sabe por quê? Por causa da igreja dele. Me diga que isso não é terrível. Eu tenho até vontade de ir lá, mas não vou, porque se eu for, os meus irmãos, o meu pastor, a minha igreja vai me questionar. Porque eu ouvi falar que eles são assim, são assados. Espíritos. É por isso que o profeta diz, ele não gosta, Deus não é autor de denominação, porque a denominação ela corta a fraternidade, ela destrói a fraternidade. É um bicho. Denominação é um bicho feio, de dente voraz, um demônio. Isso
não é novo não, isso aí veio desde lá dos dias de Jesus. Mas veja, chegamos ali, a casa, oh meu Deus, eu não vou falar de situação não, só vou falar do espírito. Eu acho que ela estava tão cheia de coisa para falar que falou, só coisa boa. E tem pessoas, irmão, que tem um espírito religioso, se não for da minha fé, se não crê como eu creio, isso é terrível, irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você, o profeta diz, eu prefiro estar errado na minha doutrina, mas correto no meu coração. Eu vinha dizendo para Núbia, o profeta também disse, tem gente que tem a verdade, mas não tem o Espírito. Ter a verdade é bom, mas não é tudo, irmão. Tem pessoas que têm a verdade, o Mombrana disse isso. Tem gente que tem a verdade, mas não tem o Espírito. E por muitas vezes, muitos terem a verdade se tornam grossos, arrogantes, orgulhosos, altivos. É porque eu tenho a verdade, eu creio assim, se não crê como eu, se tornam dessa maneira. Não é porque você tem a verdade que diz que você está certo, que diz que eu estou certo, porque eu estou na verdade. Cadê o Espírito? E muitas vezes você vê uma pessoa que nem certo está na doutrina, mas tem um Espírito maravilhoso. E lá nós ouvimos ela, nós choramos, oramos, pedimos oração, oramos por ela. Mas ela, lembrando do tempo, veja só, eu falei para a Núbia assim, Núbia, veja só como ela tem ainda aquele vínculo com aquelas irmãs de antigamente. Eles tinham vínculo um com o outro. Ela falou, nós cantávamos juntas. Cadê a França? Eu cantei muito com a França. Ela dizendo, cantava junto com a França, com fulana, com fulana, com fulana. Se reuniam para cantar. Cantavam juntas, tinham um vínculo. E aquilo nunca foi esquecido. Aquilo ficou lá, aquele sentimento. Mas o que existe hoje muito é peso, irmão, é indiferença mesmo. Peso. Dificilmente você consegue chegar com um violão em algum lugar e todos se juntam ali para cantar junto. Quando você está começando a cantar, as pessoas começam a falar aqui, fala ali, fala ali, fala ali, já cortou acabou a reunião de oração, de cântico. Por quê? Você está entendendo? Como mudou, como acabou, como foi substituído. E há situações que às vezes você tem que parar diante de Deus e dizer assim, eu sou crente ou em que eu tenho me tornado? Sou um cristão ou no que eu tenho me tornado? Não é por eu vir à igreja, por cantar, por ouvir uma palavra, uma palestra, que está tudo bem, não. Tenho que observar, averiguar, avaliar meu espírito, minha alma, meu coração, minha condição diante de Deus e diante dos irmãos. Porque do mais não vale nada. Hoje em dia a pessoa está firmada, achando que essas práticas, ainda que sejam cristãs e boas, apenas naturais, resolvem? Não resolve. Nós precisamos observar com que nós temos substituído a condição da nossa vida.
Vocês dizem, vamos se reunir para cantar. Eu já fiz esse teste várias vezes. Eu não estou falando aqui porque eu estou inventando. Eu já senti, deu vontade de pegar e ir embora. Que dá vontade. Você está cantando ali, de repente as pessoas, ao invés de entrar no clima e cantar junto, aí começa a conversar um com o outro, e acaba, dá vontade de pegar o violão e ir embora. E se eu fizer uma vez isso acontecer, eu vou fazer, eu vou me levantar e vou embora. Sabe por quê? Porque hoje não tem mais isso. Sabe? Por que eu estou falando isso? Porque foi substituído. Alguma outra coisa tomou o lugar. Observe, irmão. Deus nos ama. Deus nos ama. E se nós pensássemos o quanto Ele nos ama, nós procuraríamos viver uma vida de amor também. Perdoando, suportando, orando. Ela sempre viveu uma vida de oração, nunca casou. Olha lá, eu não digo abandonada, porque a irmã Maria de vez em quando vai lá, ajuda, né? Mas a situação é, ninguém quer cuidar. Quem quer levar ela para um médico para fazer uma... Quem quer levar, carregar, ir, se importar, até que fique boa? Ninguém quer. Mas fale de Jesus para ela, para você ver as lágrimas. Ela ficou cega. Eu não digo que ela está cega, ela não enxerga alguma coisinha, né? Mas está com catarata, né? Mas sabe qual foi o pior medo dela de entrar em depressão? Não foi por causa de nenhuma outra doença, foi por não poder ler a Bíblia. A tristeza dela, a agonia, e pedir: Deus, não me deixe entrar em depressão. Foi porque ela não ia mais poder ler a Bíblia. As pessoas hoje andam em depressão por bobagem. Já virou moda. Fulano está depressivo, porque ninguém deu, Deus te abençoe para ele. Olha. Fulano está depressivo, porque foi na casa de fulano, ele não prestou bem atenção. Meu irmão, deixa bobagem. Se você for na casa de alguém e não ligou para você, dá Deus te abençoe e vai embora. É motivo de morrer? Ficar com depressão por causa disso? Meu Deus do céu. Oh, a irmã não me saudou direito na igreja. Vai ficar depressivo, mano? Rapaz, é tanta bobagem, mano. Deixa lá, se ela não quis te saudar, abençoe, vai procurar um que te abraça direito. E dê um abraço. Da próxima vez, você encara bem de frente e diz: irmã, minha irmã, minha irmã, minha irmã. Nós precisamos nos converter ou não precisamos? Ou quem quer ficar do mesmo jeito, inflexível? Inflexível é uma pessoa que não se deixa dobrar, que não se dobra, que não cede. Você é uma pessoa inflexível, não cede. É verdade, mas eu vou ficar do jeito que eu sou mesmo, e se Deus me quiser, desse jeito. Se tem gente que diz isso: se Deus quiser me salvar, Ele me salva. Olha. Eu sou assim, eu não vou mudar mesmo. Ah, não. Não é boa não, essa questão aí não é boa não. Porque eu preciso mudar todo dia. E eu quero. Mas isso é um processo, eu creio que isso é devagar. E às vezes a gente tem que orar e dizer: o Senhor apressa, ora,
apressa o dia. Eu creio que vou chegar lá, eu estou indo. E vai chegar a hora, apressa o dia, Senhor. Então veja, Davi disse: ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os elegeu. Quem é que pode mudar o que Deus elegeu, né, irmão? Para levarem a arca de Deus e para o servirem eternamente. Pode ser mudado, pode ser substituído. Davi ajuntou todo Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar que ele tinha preparado. E Davi ajuntou os anciãos de Arão e os levitas, dos filhos de Coate, Uriel, o príncipe, de seus irmãos, 120. E ele vai dizendo os nomes aqui, eu quero pular só para dizer aqui, olha. Verso 12: e disse-lhes: vós sois o chefe dos pais entre os levitas, santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca de Deus, a arca do Senhor Deus de Israel, ao lugar que ele tem preparado. Pois que, porquanto primeiro vós assim não o fizeste, o Senhor fez rotura em nós, porque não o buscamos segundo a sua ordenança. Podia ser substituído. Um carro novo. Santificaram-se, pois, os sacerdotes, os levitas, para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus nos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinha sobre si. Amém. Agora sim, irmão. Agora não morreu ninguém ali. Amém? Não morreu ninguém, não tropeçou. Veja. E aí houve uma alegria perfeita, um culto maravilhoso com bênçãos. Amém? Aleluia, irmão. Olha só. Vou ter que parar aqui, mas eu não vou deixar assim que o profeta fale uma coisa aqui para você, olha. Tantas pessoas estão ouvindo a espíritos sedutores, ao invés de tomarem a palavra de Deus. Começa a ouvir um espírito sedutor. O espírito sedutor é muito cativante. Mas muitas pessoas estão ouvindo espíritos sedutores ao invés de tomar a palavra de Deus. Espíritos, eles estão no mundo. Eles são demônios. Eles entram em lugares, se metem entre os homens ministros, metem-se entre membros de igreja, metem-se entre pessoas boas. É a historinha do demônio. Não vamos sentar no meio dele, pá. E fazem que fiquem iludidas. E dizem coisas e fazem coisas e ensinam coisas e praticam coisas que são contrárias à palavra de Deus. Hoje, ministros de sua congregação estão permitindo que o seu povo jogue baralho nas igrejas. Muitos deles, eles não são todos católicos, há muitos protestantes que fazem isso, pentecostais também. Né? O que tentam fazer, olha só, é substituir algo. Substituir. Tentando adotar um novo plano. Tentam adotar instrução para tomar o lugar do Espírito Santo. Não substitui.
Nunca se conseguirá fazer isso, não importa quão bem seu homem seja instruído. Acho que é boa coisa ele ser instruído, porém, se ele não tem o Espírito Santo com isto, sua instrução de nada lhe valerá. A instrução nunca tomará o lugar da liderança do Espírito Santo. Amém? Note, ao invés disso, eles têm tentado adotar um aperto de mão no lugar da experiência do tempo antigo que costumávamos ter. Hoje a igreja se tornou moderna. Moderna. Chegam e dão a mão direita de companheirismo e é mais ou menos assim que fazem. Mas isso nunca tomará o lugar do ultrapassado banco de prantear, onde os pecadores clamavam e se corrigiam com Deus. É isso mesmo. Hoje estão tentando tirar o lugar do dízimo de Deus, estão tentando adotar algo, estão tentando torná-lo diferente. Vão e tem jogos de batota nas igrejas. Eu não sei o que é jogo de batota, alguém sabe? Eu não pesquisei isso aqui, não procurei, peitei nisso aqui agora. Jogo de batota, não sei o que é. Jogam na loteria, eles são um crentão, querem enricar, ganhar na loteria. Quer ser rico, é melhor ser rico na fé, irmão. Procura ser rico primeiro na fé, cheio do Espírito Santo, né? E se Deus te der riqueza, você vai saber, como é que fala? Conduzir aquilo direito. Seu Espírito Santo, o homem faz besteira. A loteria nunca tomará o lugar do dízimo de Deus. Jantares, venda de cobertores, piqueniques, para arrecadar dinheiro, para liquidar várias dívidas, meu Deus, né? Isso nunca tomará o lugar do dízimo e da oferta eterna de Deus, nunca tomará. No entanto, estamos tentando fazer isso. O que é isso? São espíritos sedutores descendo, tentando substituir a palavra de Deus por alguma coisa. Escute, Deus não tem substitutos para a sua palavra. Viu? Vou encerrar só com isso aqui, já deu o horário mesmo, né? Deus não tem substitutos para a sua palavra. Ela é eterna e sempre eterna. Deus não tem nada para substituir a fé. A fé não tem substituto. A esperança, mesmo sendo boa, nunca tomará o lugar da fé. Porque a esperança pode ser daqui a 100 anos. A fé é agora. Amém? Não substitui, eu espero, né? Semana que vem, né? A fé tem, irmão. A fé pega a coisa na hora. Então ela é maior do que a esperança, né? A fé é sozinha. Ela não tem par. Olha só. A esperança nunca pode tomar seu lugar. A fé é o firme fundamento. Não é a esperança, é a fé, que é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. A esperança é uma coisa, a fé é outra. A esperança espera, a fé tem. Uma é fé intelectual e a outra é revelação direta de Deus. Nós estamos tentando, porém, fazendo todos esses substitutos. Eu vou parar aqui, mas presta atenção, irmão. Isso aqui substituiu o diálogo. Um dia eu vinha com a nuvem do Poção. Você sabe que antigamente as pessoas sentavam e iam conversar, né? Iam conversar um com o outro ali na calçada. Um vizinho ia lá e conversava um com o outro na calçada. Chegavam as pessoas e iam conversar todo mundo, né? Às vezes até em luz de lamparina. Mas quando chegou o celular, as pessoas sentam e há um silêncio. Eu passei numa casa, estava lá na calçada, as 3 pessoas sentadas assim, ó, cada um com ele na mão, ninguém estava conversando. Eu falei, meu Deus, é assim que a coisa está, né? Ninguém conversa, né? Nós temos que ter cuidado, irmão.
Então, isso tem substituído a boa conversa. E tem causado males. Não é verdade? É verdade isso, irmãos? Tem coragem de dizer que isso é verdade? Tem coragem de dizer que você faz isso? Diante de Deus? Tem coragem de dizer, ó, eu faço isso, eu chego lá, alguém chega em minha casa, eu pego o celular e vou olhar. Além de ser falta de educação, né? Misericórdia, meu Deus. Vergonha, né, irmã? Misericórdia de mim. Você precisa gritar com isso, irmão. Então, as amizades, o material, o eletrônico, a máquina tem substituído o ser humano. A máquina, as máquinas, né? Tem substituído o ser humano. Por isso que as pessoas não têm mais vínculo. Tem muito vínculo com a eletrônica. Elas não têm. Famílias, irmão, famílias. Quando foi que uma família se juntou para cantar sozinhos ali em casa, orar junto, ler a Bíblia junto? Família crente, hein? Porque eu sei que tem famílias que não podem fazer isso, né? Tem irmãos, tem irmãs que é sozinho, crente em casa. Mas a família mesmo, meu Deus. E aí a gente quer ser espiritual. Não é, irmã Maria? Dá um desespero, irmão. Dá um desespero. A gente quer ser crente espiritual, a gente dizer que está tudo bem com Deus. A gente quer mostrar que é crente, que é tudo bem, não estou bem. Graças a Deus eu pago minhas contas, não devo ninguém no comércio e acho que está tudo bem. Se a vida cristã fosse só não dever o comércio, era muito fácil. Até nem isso para muitos não seria, né? Eu acho que nós entendemos um pouquinho, não entendemos? Precisamos observar, crer e observar tudo quanto ordena. O fiel obedece ao que Cristo manda. Vamos ficar de pé, irmãos. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Estamos vivendo uma era de substituição. Eu tinha notado muita coisa aqui, eu não só para vocês terem uma ideia, ontem, num pequeno momento que eu tive, 3 páginas aqui, de coisinhas que me veio assim, meu Deus, como isso tem substituído a nossa vida em muitos sentidos, em muitas coisas. Substituição é perigoso. Agora deixa eu dizer para você uma coisa: nada substitui Jesus Cristo, mas Ele, sozinho, Ele substitui tudo que você pensar. Tudo que você pensar, Jesus substitui. Ele é melhor. Ele é a melhor amizade que existe. Ele substitui qualquer amizade. Ele substitui qualquer companheiro. Ele substitui qualquer pai, qualquer mãe. Ele substitui qualquer felicidade, qualquer prazer que exista. Ele substitui tudo. Mas Ele não pode ser substituído. Ele é insubstituível, mas mesmo Ele sendo insubstituível, as pessoas o substituem por coisas tão fáceis, o substituem tão facilmente por outras coisas. Ele é insubstituível, mas as pessoas substituem Ele muito fácil. Quando chegar lá, irmão, lá naquela divisa que todo mundo chega, tem uma coisa que vai fazer falta para muita gente. Há uma divisa, há uma linha final. Quando chegar lá, existe uma coisa que vai fazer falta para muita gente: Jesus Cristo. Bíblia.
Parece que hoje ele não faz muita falta para muita gente. Elas carregam consigo muitas outras coisas que substituem. Mas quando chegar lá, nada substituirá ele. Ou a pessoa tem ele, ou fica. Ele não pode ser substituído. Não podemos substituir Jesus Cristo com nada. Ele não vai impedir ninguém de querer fazer o que quer. Isso ele não faz. Jesus não vai impedir ninguém de fazer o que quer. Ele te dá a escolha, a mim, a você, a qualquer um. Ele não vai te empatar, não. Viu, irmão Roberto? Estava pensando um dia desse. Tem tanta gente que vai estar no inferno que Jesus amou. E aliás, todos que irão para o inferno, ele amou também. Não há uma pessoa no inferno hoje, e que ainda haverá, que possa dizer: Jesus não me amou. Mas mesmo ele amando, a pessoa tem que aceitá-lo. Tem muita gente que Jesus amou, mas não recebeu o amor dele. O jovem rico, a Bíblia diz que Jesus o amou. Verdade? Jesus o amou, mas ele não quis o amor dele. E ele foi para o inferno, mesmo Jesus o amando. Ah, Jesus te ama, verdade, verdade. Mas isso não é suficiente. A pergunta é: o que você faz com esse amor que ele te deu, que ele tem por você? Essa é a questão. Irmãos, que Deus te ajude, que Deus me ajude. Se mantenha, faça tudo que você puder fazer. Não brinque com ele, não brinque com essa era, não brinque não, não brinque. Não devemos brincar com essa era de jeito nenhum. É uma era traiçoeira, é uma era terrível, é uma era perigosa. Laodiceia é perigosa. Brinque não. Qualquer coisa, você não vai ser legalista, você não vai ser extremista, você não vai ser orgulhoso, você não vai ser, sabe? Mas procure ficar firme no que você aprendeu da palavra. Não procure coisas novas, fantasmagóricas, uma maneira nova, um jeito novo. Procure não, você já viu que isso não deu certo. Um dia desse, eu não sei, eu não gosto de dizer isso, um dia desse algo veio de dentro de mim assim, faz dia já isso. E algo veio lá de dentro e disse: pregue o verdadeiro evangelho. Meu Deus, como aquilo foi forte. Eu sou tão falho. Mas que Deus me ajude. Deus te ajude também, irmão. E eu não tenho medo. Eu não tenho medo e vergonha de pedir perdão para vocês. Não tenho. Publicamente, assim como eu estou fazendo. Aí, qualquer coisa que eu tenha feito ou deixado de fazer, amém? Porque para mim pedir perdão para Deus, eu tenho que perdoar. Para mim receber o perdão dele, eu tenho que perdoar. Eu tenho que perdoar. E existe uma coisa que força a gente a fazer isto: o amor. O amor vai fazer você perdoar. Deus nos perdoou porque Ele nos amou.
Primeiro Ele nos amou, então Ele veio nos perdoar. Por isso, me perdoem por alguma coisa, minhas muitas faltas. Amém? Levante sua mão para Deus e diga: Senhor, me ajude. Eu não quero substituí-lo. Há tantas coisas nessa vida que substituem o tempo maravilhoso que às vezes deveríamos estar contigo, tem sido substituído. Há tantas coisas que poderíamos pensar aqui sobre quanto tens substituído a tua voz, a tua presença, o momento que deveríamos ter contigo. Oh Deus, o tempo está sendo resumido, o tempo está sendo engolido. Por isso precisamos, por isso esse acolcho, esse aperto, Pai, que existe em nós, que nós sentimos, é porque está apertando. Dentro está necessitando algo, clamando, dizendo: vai orar. Algo que fala, que pede dentro de nós: vai ler a Bíblia, vai orar. Não substitua isso por outras coisas, não terá resultado lá no fim. Meu Deus, nos ajude, Senhor, perdoa nossas falhas. Obrigado, Pai. Eu creio que de tudo que foi falado aqui nesta manhã, são coisas que realmente nós temos que observar, Senhor. Ajude a cada um, Deus, que haja compreensão, mas sobretudo que o Teu amor esteja em nossos corações. Se o mundo não tem isso, Pai, nós devemos ter. É o único lugar em que isso deveria estar em atividade. Oh Senhor, ajude meus irmãos e irmãs, os que estão enfermos, que estão doentes. Tenha misericórdia, Senhor, e ajude-os, perdoe todos os nossos pecados, e possamos, ó Deus, observar as coisas que o Senhor tem falado para nós e atentar com mais diligência, Senhor, porque o tempo está próximo. Nos ajude, Deus, no nome de Jesus Cristo, Pai. Nós te agradecemos pela Tua palavra nesta manhã, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Deus abençoe, irmãos. Vão em paz.